Então pega aí a palavra de Deus e abra comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 21. Está dizendo o seguinte, ó: e o Senhor ia diante deles de dia na coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém? Igreja, há muito tempo atrás, como você sabe dos planos e dos projetos de Deus, desde a criação do mundo, Deus ele tinha um projeto para abençoar e para mudar a história dos seus filhos, o povo de Israel. Desde quando os anjos adoravam um pai, não é? Onde Satanás era auxiliar de Deus, Deus já tinha plano de criar alguém parecido com ele, para lhe amar, para cuidar, para que ele pudesse andar com ele. Uma das rebeliões de Satanás contra Deus foi por causa disso, se você não sabe. Deus estava projetando, criando no papel o ser humano, desenhando eu e você para ser filho dele, e Satanás chegando, vendo a maquete, quer dizer, vendo ali um boneco, um homem, Deus criando e estudando como é que ia ser. Satanás chegou e perguntou: Deus, quem o Senhor está criando? Estou criando alguém como eu, alguém que me ame, alguém que me entenda, alguém que fale comigo, alguém que tenha livre-arbítrio, alguém que faça o que eu quero. E Satanás disse: mas isso vai falar? Vai falar. Vai ter poder? Sim, vai ter poder, Lúcifer. E ele vai ter livre-arbítrio, ele vai dominar sobre céu, terra e mar, sobre tudo. E Satanás, furioso porque ele não podia fazer isto, se rebelou contra Deus, e houve a maior batalha no céu de todas as histórias até hoje bíblica. E assim Deus criou a humanidade, e debaixo do seu amor, debaixo da sua misericórdia e debaixo do seu perdão, Deus ele vem cuidando dos filhos de Israel. Foi titulado Filho de Israel. Se você ler as histórias antigas, a história dos hebreus, o cuidado e o zelo e o amor de Deus é tremendo com o povo de Israel. Mas não, tem alguns cristãos que só vão ler aquela parte que Deus castigou, que Deus engoliu, que Deus permitiu, que Deus matou, que Deus fez fogo descer do céu, e pregam esta parte, não é? Como se Deus não pudesse, digamos assim, acertar as contas com seus filhos. Deus nunca quis castigar ninguém, Deus não castiga ninguém, Deus ele não prejudica a vida de ninguém. Quem nos castiga são os nossos erros, quem nos castiga são os nossos pecados, são a nossa vacilação, não é? E por causa dos nossos erros, nós sofremos e perecemos e passamos por estreito. Era a mesma história daquele povo de Israel. Aquele povo de Israel, quando aprontava, o inimigo vinha, tomava de conta da sua vida e levava em cativo, levava ser preso e aprisionado, porque Deus tinha se afastado dele. Se você ler lá em Isaías, capítulo de número 59, versículo 1, você vê a Bíblia dizendo: o que afasta o homem de Deus é o pecado, a transgressão e a iniquidade. Quando o homem peca, quando o homem erra, Deus se afasta do homem e fica lá, olhando de longe, observando. E quando Deus se afasta, o inimigo entra a frieza, entra o medo, a dor, entra a angústia, a tristeza, e o inimigo toma posse da vida da pessoa. E foi assim que aconteceu com aquele povo de Israel. O povo de Israel pecaram contra Deus e Deus se afastou da vida deles, não é? Aí muita gente lê: Deus permitiu Faraó pegar os seus filhos e meter a pé. Não, Deus não podia fazer nada, porque o pecado era maior, a rebeldia do povo era maior. Então Deus ficava de longe querendo fazer alguma coisa, mas não pôde, porque o povo não queria conserto. E caíram nas mãos de quem? Do opressor. Caíram nas mãos de Faraó, e Faraó começou a judiar, a matar os seus filhos, a matar o seu crescimento, a sua descendência, começou a acabar com os filhos de Israel. Mas a Bíblia diz que um povo no meio daquele povo de Israel, um povo que tinha temor de Deus, quando é culpa do erro de alguns deles, começaram a clamar ao Pai. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo chegou até o Pai, e Deus ouviu.
E o povo clamava de madrugada, pedindo socorro, pedindo ajuda, como você sabe, que eu preguei a semana passada, pedindo misericórdia e compaixão. E até quando o Senhor ia permitir aquele sofrimento na vida deles? E a Bíblia diz que o clamor chegou até o céu, e Deus, olhando como um pai, olhando para os seus filhos, apanhando, sofrendo todo dia, sem ter direito de tomar um banho, sem ter direito de vestir uma boa veste, sem ter direito de comer a comida que queria comer, comendo cebola, apanhando, amassando barro para construir castelo para Faraó. O coração de Deus nessa hora deslacerou, se quebrantou. Deus, ele voltou atrás. Você está me compreendendo? Deus que permitiu lá, por causa do pecado, ele olhou para aquele povo diferente e chamou um homem ali chamado Moisés e disse: Moisés, vai lá e livra os meus filhos, porque eu tenho ouvido o clamor deles, eu tenho ouvido o gemido deles, eu tenho ouvido o sofrimento dos meus filhos. E assim aconteceu. Moisés foi, e Deus foi obrigado a fazer muitos milagres. Deus enviou praga em cima de praga, tornou água em sangue, enviou carvanhoto, mandou sapo, mandou piolho, mandou um monte de praga, para ver se Faraó se convencia que ele era Deus, e que ele não estava brigando com Moisés, mas com ele. E assim libertaram o seu povo. E assim aconteceu. Eu creio que quando Faraó libertou o povo de Deus, libertou o povo para ir para a terra prometida, eu creio que Deus fez: ufa, quase que não liberava, hein? Mas graças a Deus deu tudo certo. E o povo começaram a marchar, acreditando no profeta que estava lá dizendo que Deus era com eles, que Deus ia mudar a história, que Deus o amava, que Deus o queria bem, que Deus não ia deixar, que Deus ia guardar, que Deus ia livrar, que Deus era pai e eles eram filhos, e Deus ia levar eles para uma terra melhor, uma vida melhor, não de sofrimento, não de dor, não de angústia, mas uma terra que emanava leite e mel. E a Bíblia diz que o povo começaram a sair marchando, anos e anos em prol dessa terra prometida. Mas escute, Deus deixou o povo na mão? Não. Deus enviou algo especial para guiar aquele povo para a terra prometida. E sabe o que é que Deus enviou? Deus enviou o seu próprio Espírito. Deus enviou aquele lado meigo, simples, sensível, aquele lado amoroso dele que ninguém toca, porque se alguém pecar contra ele não tem perdão. Você pode pecar contra Deus, contra Jesus? Pode. Você pode pecar contra o pastor? Pode. Mas se você pecar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Então Deus pegou para mostrar para os seus filhos que amava, que queria bem, que queria, acolher eles como uma galinha acolhe os seus filhotes. Mandou o seu próprio Espírito para cuidar daquele povo. Escute, Deus enviou o seu Espírito, o lado meigo, o lado sensível, o lado amoroso, o lado intocável, aquele lado que ele não aceita ninguém tocar, porque é especial dele. O Espírito Santo, quer dizer, a própria pessoa espiritual dele desceu e começou a cuidar do povo de uma forma corpórea, de uma nuvem, e de uma forma corpórea, de uma coluna de fogo, e começou a guiar o povo, não é? Naquela terra prometida. E como se não se bastasse, Deus também mandou um anjo que ia na frente deles. Diga glória a Deus. O anjo com a espada desembaiada ia, e o povo aqui no meio, e a coluna também de fogo, e a nuvem de glória, lá guiando o povo, e Moisés no meio do povo dizendo: vamos gente, vamos se animar, vamos trabalhar, vamos andar, está chegando, Deus está conosco, Ele está nos protegendo. E o povo caminhando, caminhando naquele deserto. Pastor, eles estavam enfrentando o sol, eles estavam enfrentando agonia, fome, sede, eles estavam enfrentando escorpião, cobra, coisíssima nenhuma. O povo estava protegido, e muito protegido. Obrigado. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquela coluna de fogo que ia diante dele, aquela nuvem, guardava, protegia, aconchegava e cuidava deles de uma forma extraordinária. Durante o dia, a Bíblia diz que o povo ia naquele deserto marchando, né? Os bichinhos torrando no calor, a terra quente, cheia de... Não, olha você errado aqui, A Bíblia diz que acima deles, na frente deles também, ia
uma nuvem que guiava eles. E aquela nuvem, se você não sabe, ia fazendo sombra. O povo ia andando e a nuvem ia fazendo sombra para eles. E além de fazer sombra, aquela nuvem respingava, soltava um vaporzinho de água direto. E o povo ia caminhando cheio de glória, sem calor nenhum, no ar-condicionado de Deus, caminhando, e a nuvem adiante deles, e o anjo também andando, e a nuvem não servia de aconchego, de conforto para o povo de Israel. Enquanto o povo estava andando debaixo da nuvem, eles estavam ocultos dos olhos do inimigo. Eles passavam por dentro das terras inimigas e ninguém conseguia ver o povo de Israel, porque a nuvem o protegia eles. Esta nuvem, eu quero falar para você, no Antigo Testamento, que não havia a manifestação do Espírito Santo sobrenatural, ele veio em forma corpórea como uma nuvem e começou a acalentar, a cuidar, a confortar e animar o seu povo, para o seu povo andar naquele deserto de dia e de noite. Esta nuvem é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele está na nossa vida. Quando nós passamos por dor, quando nós passamos pelo deserto, quando nós passamos por angústia, por decepção, pelo calor das batalhas, pelo calor das lutas que vem sobre a nossa vida, pelo calor das decepções, sabe o que acontece nessa hora? O Espírito Santo de Deus, ele vem, e ele começa a confortar o nosso coração, ele começa a acalentar a nossa vida, e ele nos dá força, ele nos dá paz, ele refrigera a nossa alma. Você tem que entender isso. Na hora da luta, na hora da dor, você não tem força para suportar, não. Nós somos limitados. Nós não temos força para lutar e vencer batalha, não. Nós somos pessoas pequenas, dependentes do cuidado de Deus. Você tem que aprender a ser inteligente e a perceber que muitas vezes das lutas que você passa, você chegou a reconhecer que não ia chegar do outro lado. Você chegou a reconhecer que não tem força para lutar. Mas quando você menos espera, chegou o aconchego de Deus, chegou o refrigério para a tua alma, deu um fôlego de vida. E você se levantou, marchou e chegou aonde queria. Diga glória a Deus. O refrigério do Espírito. Sabe aquele refrigério que está escrito lá em Romanos, que a Bíblia diz que quando nós estamos angustiados, passando luta, passando dor, sem saber orar, o que pedir e como falar ao Pai, é que a gente se ajoelha e só chora, sabe? Aquele momento de angústia que a gente está perdido. E agora, meu Deus, sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele vai interceder por você junto ao Pai. Eu não sei orar, não se preocupa não, eu oro por você. Eu não vou conseguir, não se preocupa não, eu vou andar com você, eu consigo. Mas eu não vou chegar lá, eu vou chegar. Você não tem força, mas eu tenho. Você não tem capacidade, mas eu tenho. Você não conhece o meu Deus, você não me conhece, mas eu conheço o maior de todos. Olha aqui para mim, a caminhada não acabou, a luta não vai vencer você, as batalhas não vão te derrubar. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está na tua vida, não vai cair de maneira nenhuma. A coluna de nuvem refrescava o povo de Israel. Diga para o teu irmão: esquenta não, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele vai te refrigerar. E a tua alma, vai voltar a viver, vai voltar a respirar. O Espírito Santo de Deus é um campo de força ao nosso redor. Quando estamos passando luta, perreado, inimigo de tudo que é lado, dívida, problema para pagar, para resolver, e é muita coisa, a gente não sabe o que fazer. Nessa hora o Espírito Santo vem, e ele forma um campo de força ao nosso redor, e ele nos protege. E a gente começa a respirar melhor, começa a ter visão dos problemas, começa a ter visão do que saber o que fazer. A gente começa a ver saída, porque os inimigos se afastaram um pouco. Mas se você pudesse ver espiritualmente, você ia ver
o Espírito Santo segurando uma legião de demônio nas costas, anjo lutando 24 horas aqui, ó, formando um círculo ao seu redor, e você no meio, e os demônios querendo dar voadora e furar você com a espada, e os anjos lutando aqui, ó, para não tocar em você. E sabe por que eles não deixam os demônios tocar em você? Você sabe por que eles não deixam as dívidas, os problemas, a morte te tocar, as enfermidades te levar? Eles não deixam isso acontecer por causa do amor do Pai, que te ama tanto. Ele te ama, igreja, por causa do amor do Pai. E a gente tem que compreender essas coisas. E os filhos de Israel lá andava pelo deserto, protegido, refrigerado, respingando 24 horas, e o anjo na frente marchando, e Moisés no meio dizendo: vamos, gente, Deus é conosco. Deus é conosco, Ele vai mudar nossa história. Deus, Ele vai nos abençoar. Vamos tomar posse dessa terra. E o povo andava, e a roupa não envelhecia, e o sapato do pé, a roupa e o sapato crescia junto com o corpo daquelas pessoas. Amém, igreja? Comida e água toda hora. Acabava a comida, Deus mandava voante, Deus mandava cordoniz. Acabava a água, Deus fazia água brotar da rocha. E Deus sempre cuidava daquele povo durante o dia. E à noite, pastor, à noite, quando escurecia, se você não sabe, em Israel, de dia é um calor causticante, queima, torra, chega a mais de 40 graus no deserto. Ninguém aguenta andar 1 hora no deserto, ninguém aguenta. Sem água ele morre. E o que acontece? À noite é um frio terrível, é um frio que chega a ficar abaixo de zero. Num deserto à noite, meu irmão, parece que o céu desce. A todo mundo, se você não tiver uma fogueira, se você não tiver algo para se aquentar, você chega a congelar, você morre no frio lá no deserto. É incrível isso, não é? Mas só que mesmo no frio, no calor ou no frio, Deus estava com o povo de Israel. Amém? Não importava se era tempestade, se era frio, se era calor, o papai estava lá com seus filhos. Amém? E sabe o que acontecia de noite? Quando caía a noite, tinha que acender fogueira, tinha que acender o lampião, tinha que acender tocha. Não precisava não. A luz daquele povo era Deus. À noite ia uma coluna de fogo à frente do povo de Israel. O povo de Israel andava à noite, ó, igual um dia, igual isso aqui, ó, andava, ó, sem problema nenhum, assim, nenhuma escuridão, claro, e vendo tudo. E os inimigos ao redor não via o povo de Israel.